praise, glory, honor. Yes. Hallelujah. Baba Santa. Yes. 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 Hallelujah. Seu poder incomparável, seu amor infinito, não há Deus igual a ti, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jesus, não há Deus igual a ti, oh, não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová, não há Deus igual a ti. Senhor incomparável, tudo depende de ti, não há Deus igual a ti. Senhor incomparável, tudo depende de ti, não há Deus igual a ti, não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová, não há Deus igual a ti, oh, não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová, não há Deus igual a ti. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, Mwanzula Nyange Emmanuel. eu amei a Fátima Kenny Eduardo. Je déclare que je suis racheté. Eu declaro que sou resgatado. Je suis né de nouveau. Eu sou nascido de novo. Je suis une nouvelle nature. Eu sou uma nova natureza. Ma rédemption est un fait. A minha redenção é um fato. Je suis guéri. Eu estou curado. Christ pourvoit à tous mes besoins. Cristo provém todas as minhas necessidades. Je n'ai pas peur. Não tenho medo. Christ vit en moi. Cristo vive em mim. Tu es ma force, Tu és minha força, mon pourvoyeur, meu provedor, mon guérisseur, meu curador, mon gardien. meu guardião. Je suis délivré de la puissance de Satan. Eu sou liberto do poder de Satanás. J'ai la justice de Jésus. Tenho a justiça de Jesus. Je ne suis plus condamné. Não sou mais condenado. Je suis justifié. Eu sou justificado. Je suis plus que vainqueur.
Eu sou mais do que o vencedor. Dieu est mon partenaire, Deus é meu parceiro, mon compagnon meu companheiro et mon ami en cette vie. e meu amigo nesta vida. Je suis sauvé. Eu sou salvo. J'ai la vie en abondance. Tenho a vida em abundância. Amen. Amen. Que ce moment soit pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie le Père et le Fils. Prends la direction et le contrôle de tout. Touche les vies Toca vidas. et que ta parole nous transforme. A tua palavra nos transforma. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. j'ai ainsi prié. Assim eu oro. Amen. Amém. Pode sentar, por favor. Amen. Amém. Amen. Ok, tozobanda enseignement hoje kwa ekotisa biso tina mbuleko ya Vamos começar esse ensinamento que vai nos levar até o próximo ano. napesa yango ntango tozali na confinement Daí quando estávamos de confinamento, e naprometa ete tozongela yango pour toute l'église mais tosi tozoya yango kala bambula ebele já tivemos isso há bastante tempo. eza na silabi je crois baotournele bino bosomba silabisi na bino Já tem fascículo po efacilite bino nyonso. para facilitar a todos. Thème nango ezali le dessein éternel de Dieu. O tema é o Eterno Deus. On dirait ba recherche tout na sala selon ngai Segundo todas as pesquisas que eu já fiz, segundo eu, epai nde na raisonna makasi nde na syllabus oyo. eu pensei muito nesse fascículo. Bonzambe eza mingi na syllabus oyo. Deus fez muito nesse fascículo. Yango nalinga yango makasi enseignement oyo. É por isso que eu amo muito esses ensinamentos Sur le dessein éternel de Dieu. sobre o desígnio eterno de Deus. Eza mateya na terre vers les années 90 É a pregação que eu, pour la première fois. pela primeira vez, Yango eza important oza na syllabus parce que é importante tout você ce tenha temps fascículo, ezokontinue kobambola bomoi na bato. porque está a converter a vida das pessoas. Na kati awa eza na enseignement mosusu toyoteyaki baserviteur bambaleleki kepa Outra vez pregamos os pregadores, yano bai mambo yango na terre bino eu falei simplesmente das coisas que eu costumo pregar. sur le dessein éternel de Dieu. Sobre o desígnio eterno de Deus. Le dessein yango désigner arte dessein O desígnio. désigne. Ok. Dessein éternel de Dieu. O desígnio eterno de Deus. Yoka introduction nde nalobi. Houve na introdução, como eu disse, L'âme humaine est une chose éternelle. a alma humana é uma coisa eterna. Ou au-dessus de tout ce qui est temporel. Ou sobretudo por cima daquilo que é temporal. Omoni bato nyonso bakufa. Também todo mundo morre. Nzoto esuka mokolo wana bakekunda yango. Ezonga poussière. O corpo para naquele dia vai se enterrar, volta a ser pó. Mais âme ya moto ekufaka te. Mas a alma da pessoa não morre. Amen. Malheureusement lelo bato bazo lutter mpona nzoto. Infelizmente as pessoas hoje estão a lutar por causa do corpo. Oyo ekokufa eza na temps. Que vai morrer tem um tempo. Olie balutter mpona âme. Em vez de lutarem por alma, Oyo eza na temps te. que não tem tempo, Eza éternel. que é eterno. C'est pourquoi elle doit être régie et touchée par la parole éternelle. Por isso deve ser governada e tocada apenas pela palavra eterna. Lokola eza éternel, Como é eterno, esengeli balesa yango mpe esimbama na maloba oyo eza éternel. deve ser tocada e governada pelas palavras eternas. Et cette parole qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Essa palavra que é eterna é a palavra de Donc Deus. âme na yo, A tua alma, so nourrir yango na maloba oyo eza éternel te maloba na nzambe. se você não lhe alimentar com palavra eterna, e a Parce que palavra de c'est Deus, éternel. porque é eterna, Je répète, nous luttons pour des choses temporelles. não luta pelas coisas temporais, Oyo repito, ekoleka. que Tout ce passará. que nous faisons pour que nzoto ezala bien. Tudo que fizemos para que o corpo esteja bem, Nous oublions.
Nós esquecemos que eza na suka. tem um fim. Mais eza na eloko monde to négligea oyo eza éternel. Negligenciamos algo que é eterno, Eza nde âme na biso. que é a nossa alma. L'homme est corps, âme et esprit. O homem, corpo, alma e o espírito. L'esprit, c'est l'esprit que Dieu met en nous O espírito é o pour espírito que Deus ranimer coloca notre em nós âme et notre corps. para reanimar nossa alma, nosso L'âme, corpo. c'est toi, ta personne, ton A alma é a caractère, tua pessoa. ta vie, c'est ça l'âme. Elle est A tua éternelle. vida, esse que é a alma. Et le corps, c'est l'enveloppe pour couvrir âme et O esprit. corpo é o envelope que está a cobrir a alma e o espírito. Quand on parle de l'âme, on simplifier, on va parler à mon thème. Quando se fala de alma, para simplificar, falamos do coração. Elle est éternelle. Ele é eterno. On doit parler sur le dessein éternel de Dieu. Eu estou a falar sobre o desígnio eterno de Deus. Définition de dessein, c'est un projet. Desígnio, a sua definição é um projeto. Un projet, Projeto, une résolution, resolução, un plan, plano, un but. Dessein, comme la Bible, on a dit comme dessein. Il y a dessein, va désigner. Dessein desígnio éternel de Dieu. eterno de Deus. Dessein et un projet. Desígnio quer dizer projeto, Plan. plano, objetivo. Desígnio C'est-à-dire, quer dizer projet ensemble. projeto de Deus, Plan ensemble, tant à créer. plano de Deus. Tant à créer. Quando criou você, Tant à créer, nous sommes. quando criou tudo, Et ça, nini. é o que é isso? C'est ça notre enseignement. Esse aqui é o nosso ensinamento. Pourquoi Dieu t'a créé? Por que Deus te criou? Pourquoi Asala ciel et terre? Por que fez o céu e a terra? Pourquoi Asala banzete bambisi nyonso? Pourquoi? Mas, por quê? Pour quel dessein? Pour quel but? Por que desígnio? Projet ni nazalaki nango. Tant on a Como sorti ele tinha? un Quando estava se construir a casa, projet ça dépend de longa kozala locataire na comme esika nango. projeto é que eu sei de pagar renda, eu tenho o meu próprio espaço. Soki na kufi na tika la bana esika na bango. Quando eu falecer, deixar um lugar para os filhos. Nyonso tosalaka pour un but. Tudo fizemos por um objetivo. Eloko moko te tosalaka sans dessein, c'est pour un dessein. Tudo que nós fizemos é por um desígnio. Nzambe tout asala c'est pour un but. Deus tudo que fez é para um objetivo. Proverbe alobi Provérbio está a dizer o quê? que fait pour un but. Deus tudo criou por um objetivo. Ce qu'on a na Darby version Darby alobi, il a tout fait pour lui-même. Outra versão diz que ele fez tudo para ele mesmo. But nzambe asalaka nyonso ta pona ye. O objetivo que On a Deus tout criou sauté. tudo é para ele, não para Dieu ne nós. t'a pas créé pour toi. Deus não ni pour ta criou famille. você para você, Il para t'a tua créé pour família. lui. Ele criou você para ele. Nde somme tola na ngai. Não sei se alguém está me entendendo. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour lui, Tudo que te dá é para ele, pas pour toi. não é para você. Dans un dessein éternel ensemble. É que é o desígnio eterno de Deus. C'est la volonté, la décision, l'intention de Dieu. É a vontade, a decisão e a intenção de Deus. Sens nango. O seu sentido Ezande Jésus-Christ. é o Jesus Cristo. Ephésiens chapitre. Efésios capítulo 3. Totanga ba version malam. Vamos ler bem esse versículo. Soto son tozo yekola ti to kotambola sika. Ephésiens chapitre 3 verset 11 à 12. Efésios capítulo 3, versículo 11 a 12. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Deus, Continue. na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Romains 8, Romanos, versets 28 à 29. Très important. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un est avec moi? De ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon son projet, selon son but. Bato abenga na projet na ye. pessoas que ele chamou no seu Nossa sala. projeto, tudo que ele faz, Ils ont concouru pour na bien na bango. ele conclui para o seu.
Nous sommes tous là dans malam. Não sei se alguém está me Est-ce que entendendo. tu es dans le plan de Dieu? Si tu es dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour ton bien. Se você está no plano de Deus, tudo que Deus faz na tua vida é para o seu bem. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Bato ayebaki liboso. Porque os que não te conheceu também Oyaki kosambela predestinou. pamba te. Não viemos orar em vão. Dieu te connaissait déjà. Deus já te Il conhecia. t'avait déjà prédestiné. Ele te predestinou. Amen. Yango ata oyenga yengi na mokili. Mesmo se você caminhava e Un vez temps no viendra, mundo, il va te récupérer. tempo oportuno ele vai te recuperar. Omona ke olembi koyenga yenga. Você vai ver que se cansasse de Tinha andar por um nação sítio de Pai para outro, Nzambe. tem que regressar para Deus. Okosonga pona bit moko. Você voltará para o objetivo, Po akomisa yo na image ya fils, para te tornar na imagem do Filho, na image ya Yesu. na imagem de Jesus. Parce que nyonso Nzambe azosala, Porque tudo que Deus está a fazer, azosala ngo pona mutu moko. Ele está a fazer para alguém. Kombo na ye Jesus Christ. O seu nome é Jesus Cristo. Est-ce que bozolanda mamu nazo? Será que estão entendendo o que eu estou a dizer? Jésus, but, Jesus Cristo é o objetivo. il est l'objectif éternel et infaillible de Dieu. Ele é o objetivo eterno e infalível de Deus. Jésus-Christ Jesus Cristo a sa raison, é a razão pe explication e a explicação ya makambo nyonso Nzambe asalaka. de todas as coisas que Deus faz. Pourquoi Nzambe akela mokili? Por que Deus criou o Raison mundo? nango eza Yesu. Razão é Jesus. Pour que le monde adore le Seigneur. Para que as pessoas adorem Eu capito ao Senhor. ele. Ouve o que a Bíblia está Que dizendo. tous ceux qui respirent, Todo aquele que respira, baloué batu, para que louve as baloué pessoas, mbongo, para que louve o baloué dinheiro, bandaku, para louvar as casas, baloué nde Yesu. para que Lelo batu miso bazwi mbongo, hoje as pessoas se tiverem dinheiro, baperdre sens sa vie. perdem o sentido da vida. Alingi batu bayeba ye, batu babinele, batu bakumisa Ele quer ye. que as pessoas saibam, Não. as pessoas conheçam Il Ele. te l'a donné pour que na mbongo wana Yesu azala glorifié. Ele te deu por conta desse dinheiro que Qu'est-ce Jesus que seja je veux dire? glorificado. Je veux dire simplement, tango apesi yo yango, Quero dizer, simplesmente nyonso quando Ele oyi te dá, kosala tudo que você quer fazer ezala pour la gloire de Dieu. é para a glória de Deus. Nazosa ndeko moko. Eu estou a dizer para o irmão, Nabi, tout bien tudo bem n'est pas un bien devant l'éternel. não é um bem para o eterno. Nde so moto ayoki ngai. Não sei se alguém me entendeu. Bolamu nyonso tosalaka, Nem toda a bondade que nós fizemos, mosu eza nango bolamu te na miso ya Nzambe. outro não é bondade perante os olhos de Deus. Raison pour laquelle tozalaka déçu. Razão pela qual somos amados. Po bolamu selon Dieu ekosalaka epesa biso esengo. Verdadeira Les bondade gens doivent segundo être Deus. reconnaissants. Biso tosalaka bolamu po bato bamona Nós biso, fizemos o bem bato para bayemba balobela biso. quem não conhece, canta para Soki eza nós. lisusu te, Se você não bato tiver mais, babosani biso. as pessoas nos esquecem. Pourquoi eza mpona gloire ya Nzambe te? Não é para a glória de Deus. Nakokabela frère, Eu posso oferecer no est-ce que irmão. Nzambe atinda ye ngai nakabela ye? Será que Deus mandou lhe dar? Soki eza na pensa Nzambe te nasali elongo te, Se não tiver o pensamento de na Deus, não fiz retour nada. nakozwa lipamboli te. Em retorno, não vou ter Tout ce bênção. que je peux faire, Tudo que eu faço, centre nango esengeli ezala Yesu. o centro deve ser Est-ce que Jesus. Yesu aza glorifié? Será que Jesus é Est-ce que glorificado? Nzambe asepeli? Será que Deus está feliz? Soki Nzambe asepeli, c'est que la bénédiction viendra. Se Deus está feliz, a bênção virá. Ete so moto alandi nga malamu, Não sei se alguém entendeu bem. akanisaka yo te, Ele não pensa em você. akanisaka Yesu. Ele pensa em Est-ce Cristo. que bomoi ezokumisa ye otombola Yesu? Será que a tua vida faz com que Soki você amoni ke glorifique Yesu a Deus? azotombwana, Se vê que Jesus é c'est glorificado, azokanisa pe yo. quer dizer também está a pensar em você. Soki ye ozotombwana te, il s'en fout de toi. Se não está se exaltando, ele não pouco importa para Pensée ya você. nyonso miso bien lobi. Pensamento Na de Romano. tudo. Em Romanos, C'était dans Ephésiens, je crois. Ephésiens 3, 11. Efésios 3:11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual Besoin temos ousadia. principal ensemble. Principal necessidade de Dans Deus. Matthieu 6. Em Mateus 6, Yesu azoyo totala ngona kati enseignement aussi. vamos aprender Tando dentro kota do na but ya ensinamento. église. Quando entendemos o objetivo da igreja. Konfirma parler sur le but de l'église na bandi na bandel. Na Matthieu 6 Yesu azoyo ba eko lisabiso alinga eko lisa ba eko liko sambela Jesus queria ensinar os discípulos a orar sur notre Père. sobre o nosso Pai. Yoka avant abanda notre Père qui est aux cieux. Antes de começar, nosso Pai que está no céu. Verset ça likolo. O primeiro versículo Abi tango zo sambela. disse: quando tiveres a orar, Qu'on multiplie ma parole ebele te. não multiplica palavras em vãos. Batumi bakaza so zo multiplie parole ebele nzamba koyoka ye. Essas pessoas, quando multiplicam vã a palavra, Deus vai lhe ouvir. Abi yoka phrase alobi. Ouve bem a frase. Yeba que avant o sambela. Saiba antes de você começar a orar. Zambe Deus ayebi besoin na bino. conheça vossas necessidades. Pesongo ezani. Qual é essa necessidade? Pesongo eza Yesu. Essa necessidade é C'est-à-dire que Cristo. soki Yesu aza élevé privilégié na vie na biso. Se Cristo é privilegiado na nossa vida, C'est que na ye nyonso tozwi. quer dizer tudo Ele eu Po posso. Bible elobi tokotala yango plus loin. A Bíblia está dizendo, Bien, vamos oui. ver depois, a Bíblia está dizendo, C'est par lui, por Ele, en lui et pour lui. é para Ele e por Ele. Euti na ye, Veio nele, na nzela na ye, através dele et mpo na ye e para Ele. que sont toutes choses. São todas as coisas. Nyonso tozwi yango epai na ye. Todas as coisas tivemos Tozwi nele. yango na nzela na ye. Romains chapitre. Romains c'est comme Romains chapitre, c'est chapitre 11, verset 36. Romanos 11. Tozwi yango na epai na ye. Recebemos através Tosala yango dele. na nzela na ye. Recebemos através do Mpe seu tozala caminho yango pour a Ele. que nyonso azopesa biso. Isso é tudo que Ele está Eza nos mpo na dando. biso te. Não é para nós, Eza pour lui. é para Ele. Yango quand vous priez, Parce oyo que besoin na bino. Soki Yesu nde nyonso bosala eza mpo na Yesu. Se tudo fizemos é para Cristo, C'est que bomultiplie maloba te. não vamos multiplicar as palavras. Pesa bino oyo nyonso bozala nango bosenga. Deus vai vos dar tudo o que vocês precisam. Mpo ayebi besoin na bino. Porque Ele conhece a vossa necessidade. Besoin yango eza Yesu. Essa necessidade é Cristo. Amen. Jésus est la pensée Jesus é o pensamento révélée de Dieu. revelado de Deus. Le fondement de toutes choses et de l'église. O fundamento de todas as coisas e da igreja. Lelo église est baby. Hoje a igreja está destruída. Lelo Hoje église est changée de direction. a igreja mudou a direção. Tolongoli église Tiramos a na igreja pensée et ensemble. no Oyo eza Yesu. pensamento de Deus que é Cristo. Soki pas anglophone, américain, Sim, muitos nigérien, americanos, tous ces nigerianos, anglophones. todos anglófonos, Na ba oyo nyonso tolandi bango les Congolais, les Africains, les Angolais. congolês, africanos, todos. Il n'y a qu'un seul message. Só tem uma mensagem: La richesse, a riqueza, la bénédiction. a bênção. Ciel ezalaka soute. Não há mais céu. Tu peux être enrichi. Você pode ser enriquecido. Nzoto nde ekosepela. O corpo é que vai regozijar. Nzoto eza temporel. O corpo é temporal. Mokolo moko ekosila. Um dia vai acabar. Et l'âme maintenant qui est permanente, A qui alma est que é éternelle. permanente, Et qui est wapi? onde é que irá? Nourrissons l'âme. Ele é a alma. Et de toi le corps sera nourri. Soki to nourrir l'âme, Se nós alimentarmos soki a alma, ekopambolama. o corpo vai ser Écoute ce abençoado. que dit la Bible. Ouve o que diz a Bíblia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Que esteja em boa saúde. Nyonso wana eza nzoto. Tudo isso é corpo. Prospère à tous égards. Prosperar em tudo. Comme prospère l'état de ton âme. Como prospera o estado da tua alma. Si l'âme est prospère, Se a alma é próspera, la prospérité financière matérielle viendra. prosperidade financeira material. Lelo tolingi yango. Hoje não queremos. Omona mosusu penser ezaka ya richesse. Se conversar com o pastor, pensamento isso é riqueza. Omona nzambe azobloke vie ya bato. Se Deus está bloqueando a vida das pessoas, okozala riche você é rico. mais santé ezalaka dérange. Mas a saúde é sempre incomum. okozala béni Você pode ser mais abençoado, obotaka te. mas você não tem filho. okozala pene
casa Na leve. mbongo na yo mwana Christ tate. olingi Ton obâtir. dinheiro Non, da igreja cherchons Christ. C'est alors que Procura voyez Christ va nous donner et la richesse et les Confessa. enfants et la Saberá tipo de santé. informação que darás. Akopesa biso Ele nyonso. nos dará. Lelo toza Se na você não conhecer, posa nango te. hoje não precisamos disso. En effet, si l'on connaît à peu près les profils des chrétiens ou églises qu'on veut avoir, on peut dire quel genre de formation il faudra donner à l'église afin qu'elle soit conforme à ce qu'elle veut faire d'elle. C'est aussi matin. Senão não dará certo. Les gens ne changent pas. É por isso que as pessoas não estão a mudar. Tout peut pris aujourd'hui. Todo mundo ora hoje. Ne prie que pour avoir un voyage. Abala, abota. Ora para casar, tem Olá. dinheiro, tem tudo. Tu as au canis. Ninguém pensa mais no céu. Au voyage, mais quand on a confié les yeux au coup, na pote ba confier na pote. Você chega lá e você Pastor na mora badini na batunhos. Muitos morreram por causa Au do voyage Covid. au confier et l'âme. E a alma. Tout est temporel, sauf Tudo là. é temporal. Ensemble. Pensamento de Deus. Âme na biso et Que a tombo na nossa Yesu. alma exalta Cristo. Ce qui est tomboli Se Yesu. exaltar a Cristo, Âme na biso. a nossa alma To ba ete nyonso nzoto aza nango bosenga kozwa yango. saiba que tudo que o corpo precisará terá. Parce que en lui, Porque nele, dit la Bible, diz a Bíblia, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. nos abençoa de todo tipo de bênção. Toutes sortes. Todo tipo. Na mabala, na mabota, na Casamento, bongo, filho, na dinheiro, voyage. viagem. Nyonso, toutes sortes. Todo tipo. Toutes sortes de bénédictions. Todo tipo de bênção. Nzambe apamboli soki ali na Yesu eloko Colossiens. Deus nos deu em Cristo. Nous avons été bénis, Colossiens, Nós somos muito abençoados em Colossenses. de toutes sortes de bénédictions. De todo De tipo de toutes les bênção. bénédictions spirituelles. De todo tipo de bênção espiritual. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Em lugar celeste em Jesus Cristo. Toutes sortes. Todo tipo. Nyonso. Todo tipo. Apamboli biso yango kati na Yesu. Nos abençoou em Jesus C'est Cristo. ça la pensée centrale de Dieu. Esse é o pensamento central de Deus. Ese mundu mwazola ngai azali. Ntango obima lelo, Quando saíres hoje, enobima na pensée moko. saia com o pensamento: Jésus-Christ Jesus Cristo ou rien. ou nada. Ede somo toyoki ngai. Não sei se alguém me ouviu. Soit Yesu, soit eloko te. Ou Jesus ou não há nada. Quand c'est Jésus, Quando é Jesus, tout le reste nous sera donné. o resto nos será dado. Nyonso tokozwa mon frère. Tudo vamos tê-lo. Parce que selon la Bible, Porque segundo a Bíblia, ndenge Yesu alobi, como Jesus diz, abi toluka mbongo te. Ele não disse para nós procurarmos o dinheiro. Abi chercher premièrement Ele disse: procura le primeiramente royaume o reino et la e a justice. justiça. Et le reste vous sera O donné. resto vos será acrescentado. Pourquoi tozo souffrir? Por que estamos a sofrer? Po tozoluka oyo balukaka te. Estamos a procurar aquilo que não se procura. Oyo balukaka totiki yango. O que se procura, deixamos. Tozoluka oyo Nzambe alobi akopesa biso. Estamos a procurar aquilo que Deus nos dará. Cherchons le royaume. Busca o Le reino. reste bakopesa biso O resto frère. te será dado, irmão. Peuple de Dieu. Povo de Deus. Temps est commis dangereux. O tempo é perigoso. Il est temps de nourrir ton âme. É o tempo de alimentar sua Parce que alma. yango nde okende na ye. É que você irá com ele. Le corps c'est bien, O corpo é mais bom. le corps a une fin. O corpo tem um fim. Napesi yo biloko nyonso nzoto. Te dei todas as coisas, corpo. Ungaru nalatisi yo nzoto. Te dei roupas de marca. Tozolatisa bachiveshi bayoshi. Estamos a lhe dar roupas de Mas, marca. Mas atiki depois, biso. ele nos abandona. Oyokisi ngai Me soni. envergonhaste. Ah, nzoto nanga. Corpo. Oyo ezaka bato bazosepela. Essa pessoa está a Eske revoltar. ame eza ndenge nini? Como é que está a alma? Tu as trop de soucis pour ton corps. Tens muita tristeza pelo seu corpo. Corps c'est l'apparence. Pela aparência. Mais ton âme que les gens ne voient pas. O teu corpo, a tua alma que Ozo não se vem. soucier nango te. Não está a ficar triste por causa Okende na disso. nzoto te okende na âme na ye. Tu não irás com o seu corpo, irás com a tua La alma. Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. A alma que pensa é aquele que morrerá. Quelqu'un est avec moi? Alguém está comigo?
La pensée centrale de Dieu, c'est Christ, frère. O pensamento central de Deus é o Cristo. Il est le fondement de toutes choses. Ele é o fundamento de todas as coisas. Nyonso esalemi na ye. Tudo está nele. Nyonso ekelami na ye. Tudo foi criado por ele. Tout Christ. Tudo Cristo. Deuxième petit point. Le Segundo dessein pequeno ponto. éternel dans la création. Dans la O création. desígnio eterno da Nous sommes assis criação. là, mais c'est quoi le début, non? Dans Jean chapitre 1, 1 à 3. No João 1, 1 a 3. Au commencement était la parole. O princípio Et é la a parole était palavra. avec Dieu. A palavra Et estava la com parole Deus. était Dieu. A palavra é Elle Deus. était au commencement avec Dieu. No começo Toutes estava choses com ont ele. été faites par elle. Toda coisa foi Et feita por rien ele. de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tudo Toutes foi les feito choses por ele. Todas as ont coisas été faites par elle. foi Verset 3. feito por ele. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nada foi feito. Verset 10. Elle est Ele venue parmi les hommes et les hommes ne l'ont point reçue. veio do meio dos homens, os homens lhe negaram. Balingi koyamba ete. Não aceitaram lhe receber. Au commencement était la parole. O começo é a palavra. Et la parole c'est Christ. A palavra é o Cristo. Elle a été faite chair. Ele se fez carne. Et elle a habité. Ele habitou. Ozana posa liloba to eloko mosusu. Você precisa de palavra ou uma outra coisa? Na Romains 8, na 1 Corinthiens 8 verset 6. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Yokana ye Bible elobi. ouve o que diz a Bíblia. Esumtalola nanga azali. Alguém está me acompanhando? 1 Corinthiens 8, 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo Néanmoins, 6. pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Todavia, para nós há só um Zambe Deus. tata azamoko. O Pai há só um Oya kelini. que criou. Pe Seigneur zaka moko Yesu. Há só um Senhor que é Jesus Cristo. Nzela na yene par qui, au travers de lui, sont toutes choses. Através dele foi feito todas as coisas. Diloko nyonso. Todas as coisas. Andako mapamu Coisas. nyonso. Terreno, tudo Eza nde epai na ye. está nele. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Pelo qual são todas as coisas e nós por Par ele. qui sont toutes choses. Colossiens 1, nataki na verset avant que nous conclure. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Écoutez ce que dit la Bible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. Nele. Donc, au travers de lui. Através Yes. dele. Cristo. Les visibles et les invisibles. O invisível. Não. O invisível. Dignité, domination, autorité. Nyos. Trono, dominação, precipitado. Tout a été créé par lui et pour lui. Tudo foi criado por ele e para ele. C'est-à-dire, a créé Franck par Criado. Jésus. Et Franck Franck por existe Jesus. pour Jésus. Frank existe Tout por a Jesus. été créé par lui. Tudo foi Et criado c'est-à-dire, por sans ele. Jésus, Quer dizer, on peut sem Jesus, exister. não poderíamos existir. Tu as été créé par lui Tu foste criado por et ele pour lui. e para Aujourd'hui, ele. c'est lui qui est le premier dans le monde, afin qu'il soit le premier né Porque ele é o primeiro nascido parmi tous ses frères. para todos os irmãos. Qu'il soit le premier né. Que ele é o primogênito. Tout a été créé par lui et pour lui. Tudo depende Il est dele. avant toutes choses. Ele é antes de todas as Et toutes coisas. choses subsistent en lui. Todas as coisas subsistem por ele. Azali bosso ya makambo nyonso. Ele está antes de todas as Pe coisas. makambo nyonso ezali sami na nzela na E ye. todas as coisas subsistem por ele. Est-ce que église bosso yoka mambo? Será que a igreja está a ouvir essas Eza na Biblia coisas? bino. Está na vossa Bíblia. Abi Yesu avant, abi au commencement était la parole. Disseram no Et princípio é la a palavra. parole était avec Dieu. A palavra Et la estava com parole était ele. Dieu. A palavra é Elle Deus. était au commencement avec Ele Dieu. estava no princípio Toutes choses com ont ele. été faites par elle. Todas as coisas Et foram rien criadas de por ce qui a ele. été fait n'a été fait sans elle. Nada foi feito sem ele. Na verset à toi, Babi. Et la parole Disseram a s'est palavra. faite chair. Se fez carne. Oh, Isa Yesu. Que é Jesus. Malobana zali na ebandeli. Aquela palavra estava no Na princípio. 9e mois ekomi mutu. E no nono mês se tornou pessoa. C'est bien elobi. A Bíblia está dizendo. Toutes choses Todas as coisas ont été faites par elle, la parole. foi feito pela Ekomi palavra. mutu. Et rien de ce qui a été fait
Nada n'a que été fait sans elle. foi feito Et sem non, ele. mon côté. Nada. Biloko tout eso existé. Todas as coisas Esalemi existem. na nzela na Yesu pe mpo na Yesu. Foi criado através de Jesus e para Po Jesus. ezwa biloko wana aza nango posa. Para ter as coisas que eu necessito. Malamu ndenge azwa mutu oyo nde ye nde na nzela na esalemi nyonso pe mpo na Tenho ye. que receber a pessoa que Sabi celui recebe qui a tudo. Christ, il a tout. Aquele que tem Cristo tem tudo. Yango frère, É por isso, sœur, irmã, koluka mbongo eza bien. procurar dinheiro é bom. Mais koluka Yesu eza mieux. Mas procurar Jesus é melhor. Tona ninga azali. Alguém está me entendendo? Koluka mbongo eza bien. Procurar dinheiro é bom. Mais koluka Yesu eza mieux. Procurar Cristo é melhor. Nakozwa mbongo sans Yesu. Eu posso ter dinheiro Nakozwa sem libala Cristo. sans Yesu. Eu posso ter Nakozwa casamento. voyager sans Yesu. Eu posso ter tudo sem Mais soki naza na Yesu, Mas se eu tiver Jesus, nyonso epesameli. tudo me foi dado. Celui qui élève Jésus, Aquele que exalta Jesus, il ne force plus dans sa ele vie. não se esforça na vida. Ngai nayesamina kuti ngai naluka mbongo tina luka yango likambo. Eu digo que eu procuro dinheiro. Eu procuro Cristo. Mpo na nzela na Yesu nde nakozwa mbongo. Através de Cristo eu vou alcançar dinheiro. Yango nalelaka te. É por isso eu não choro. Ata crise nakolela te. Mesmo se vir crise, não vou chorar. Porque soki Yesu azali, Porque se Cristo existe, solution ezali. haverá sempre solução. Amen. Tout a été fait par lui. Et pour Tudo lui. foi feito por Ele, Tout para Ele. existe par lui. Tudo subsiste por Ele. Nyonso ezouta epai na ye. Tudo vem dEle. Romains 11 nasina pei bino yango 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Dele Amen. glória a todos os seus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Le but même de la création, c'est de glorifier Christ. O objetivo da criança é glorificar a Dieu m'a Cristo. créé pour tokumisa Yesu. Deus nos criou para glorificar a Cristo. Linga maloba oyo po ekoimemona lola frère. Ama essas palavras para que tu leve no seu. Ata osali nyonso oyibi escroquer osali nyonso okomi na mboka yembi okokufa. Mesmo você fazer tudo no final morrerás. Mais âme oyo aza kati na yo Mas akokufa a te. alma que está dentro de você não morrerá. Moto alors azobana ngai Alguém vai me akokufa te. seguir, não morrerá. Nzoto bato bayembeli ekokufa. O corpo que as pessoas cantam morrerá. Mais âme ekokufa te. Mas a alma não morrerá. Siko âme nde ekoleka na jugement. A alma que vai passar no julgamento. Nzoto oyokisi nga soni. Corpo, me envergonhaste. Penisho etikali penisho bino oyebi yango te. Tabiso ozali bana mike tosasu bino sasuwa penisho Aquele pênis tumba que sasu se prendeu com ele o cabelo. mutu neti esika Cabeça tipo vai kala otie queimar. penisho Você coloca alipende dentro na de moto na fogo. makala na koni No carvão. ozotia na suki Você está colocando o suki cabelo. elemuki Ela elemwi desliza o cabelo. bino boyebi yango te bino Você bakoyeba não produit ya conhece. kitoko basasu bino osala susasu tumba sasu etikali nzoto nzoto Corpo. nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni Corpo, me envergonhaste. ungaru etikali boyebi ungaru bantusa ungaru eza griffe omoni yango bino boyebi oza danse wapi ungaru eza griffe Emmanuel ungaru etikali nzoto aza griffe asi akita na ye botango wana osala grand succès penisho etikali tu etikali Tudo ficou. me nzoto osepelisaka yo si osoni O corpo você regozijar te envergonhou. bakoma olela ye Agora está a chorar. bakoma olela ye ye asi alali na ye Ele já está adormecido. yoka Matthieu 16 13 à 16 Ouve Mateus, epai tokosukisela onde nós Mateus vamos parar. 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 à 13. 16 yesu atuni bayekoli Jesus perguntou aos seus Jésus discípulos. étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de Dieu? Nazanani. Quem dizem os homens a ser filho de homem? Ils répondirent, les saints disent que tu es Uns Jean-Baptiste. dizem é João Batista. Quelqu'un est avec moi? Alguém está comigo? Les autres, Élie. Outros Elias. Les autres, Jérémie. Outros Jeremias. Ou l'un des prophètes. Outro Yesu profeta. apaluki na bayekoli, ne Jesus azala na olhou os biso seus te église. discípulos e perguntou: Ah, et vous, leur dit, Vocês. qui dites-vous que je suis? Quem dizes eu sou? Sur les saints, siko bino bozo ya kosala. Agora os outros, agora vocês que vêm orar. Simon Pierre répondit, tu es le Simão Christ, Pedro respondendo, dizendo: le Fils du Dieu vivant.
Tu és o Cristo, Filho C'est de toi Deus le vivo. Messie. Tu és o Messias. C'est toi la réponse à tout problème. Tu és a resposta de todos os C'est problemas. toi la résolution pour toute situation. Tu és a resolução de Tu es todas le as situações. Tu és o C'est toi Cristo. que le Père a envoyé. Tu é que o Pai C'est enviou. toi la source du salut. Tu que és a Tu es fonte le da Christ, salvação. Tu és o Cristo. le Fils du Dieu vivant. Filho de Deus vivo. Amen. Les indices. Os outros dizem. Les autres sont dans l'église, dans l'enseignement. Olha, voltamos na igreja com esses Il y a ensinamentos. les indices. Os outros dizem. Les indices que. Os Et outros les autres dizem. disent. Os outros dizem. Non. Christ n'est pas ce que les uns et les autres disent. Cristo não é aquilo que os outros dizem. Yesu asa oyo nde nzambe alobi mpe loba elobi. Jesus é Celui qui ele que ensina, a était au Bíblia diz. commencement. Ele que estava no começo. Amen. La parole qui était au commencement. A palavra que estava no começo. Celui qui est le centre de tout, la centralité et l'universalité de Christ, c'est toi. Deus é Tu es au o centre centro, de a tudo. universalidade de tudo. Yesu est dans le centre, frère. Jesus está no centro. Asa élité. Aoti apé kozala élité. Ele não é Elias, nunca será Elias. Ye aza na centre. Ele está no centro. Centre eza Yesu. Centro aqui é Jesus. Christ. Kuna Eli. Aí Elias. Awa Jean-Baptiste. Aqui o João Batista. Awa l'un des prophètes. Un Aqui prophète. profetas. Ye aza na centre. Ele está no centro. Les uns disent les autres. Uns dizem outros. Ye aza awa. Ele está aí no centro. Aza libanda te. Ele não está fora. Mutu azokanga. Alguém está a me acompanhar. Lelo tokomi na baenseignement ya les uns. Hoje estamos nos ensinamentos dos outros. Nous courons derrière les uns. Nós corremos atrás Ne dos cours outros. pas derrière un prophète, cours derrière Christ. Não corre atrás do profeta, corre atrás de Cristo. Ne cours pas derrière un pasteur, cours Não corre derrière atrás Christ. de pastor, mas corre atrás de Cristo. Prophète, pasteur, vai apôtre, bazana suka wakufa. Profeta, Bazana apóstolo, nzoto. tem um dia que vão falecer. Christ, lui, il est éternel. Cristo, ele é eterno. Akufa, asekwa, Ele morreu, ressuscitou. asekwa. Ele ressuscitou. Pierre alobi yo oza bango te. Tu não és Eli ele. akufa. Elias morreu. Jean-Baptiste akufa. João Batista morreu. Ngai nde totambola na comprendre. Eu tenho medo de tua Yo cabeça oza e diz, Messi. você é o Messias. Yo nde mutu opesa lobiko. Tu que vieste dar a Yo oza salvação. na ebandeli te, oza na suka Nem te. princípio nem o fim. Poso na nzambe. A vontade de Deus. Kumisa tombola na vi na yo na mosala na yo na libota na yo. Mutu aza na ebandeli te, suka te. Exalta Cristo em toda a sua vida. A pessoa que não tem princípio Kombo na nem ye fim. Yesu Kristo. O seu nome é Jesus Cristo. Amen. Baange bakelama na ye. Porque os anjos foram criados nele. Asina te bino kala la suprématie absolue de Christ. Eu já preguei bastante Il est tempo. supérieur au sang, supérieur à Moïse, Ele é superior a tudo. supérieur à la loi, supérieur à tout. Ele é superior à lei, a Moisés, a tudo. Aza likolo na nyonso. Ele é superior a tudo. Yo oza nani? Quem tu és? Lelo eki tokuri derrière babiloko ekoleka. Nossa igreja estamos atrás das coisas que vai Le passar. pasteur ne parle que de bénédiction. O pastor não tem nenhuma bênção. Rien que de richesse okenango wapi. Nenhuma bênção, nenhum lugar e não À comer. l'église lelo on parle plus de richesse que Yesu. Hoje a igreja fala mais de riqueza do que Cristo. Non! Não! Nzoto ekokufa. O corpo morrerá. Tokoyembela yo. Vamos cantar para você. Por isso, Azoto. agora, Sera alatisaki yo bagrife ya makasi a irmã batika Cristo ye. vários grifos parou. Bato babetela bapapa wemba maboko akufaka na kati ya podium azoyemba ngo. Na bagrife nyonso na nzoto akufi. Mas as pessoas cantaram por causa do Mas corpo. ela é sim. A história acabou. Histoire esila libela. A história acabou. Soki azalaki na moto ya akufaka te. Se ele tivesse aquele que não morre, Senge ame na ye eza éternel. quer dizer sua alma é eterna. Mais epai akufela kuna eza merde. Onde ele morreu não é bom. Frère, nous avons besoin d'élever Christ. Nós precisamos de exaltar Cristo. Tombo na Yesu na ndako na yo. Exalta Cristo na tua casa. Batako eyaka kokende. Ela vai passar. Qui peut résister à Christ? Quem pode resistir a Quel est Cristo? ce sorcier qui est plus fort que Jésus? Azate. Quem é esse feiticeiro que é mais forte que Jesus? Não Quel est há. ce démon qui est plus puissant que Jésus? Azate. Quem é esse demônio mais poderoso que Jesus? Não há. Kamona lelo trop de tozosambela mingi topale richesse tala bandoki bakoma ebele. Nós estamos falando de riqueza. Tem muitos feiticeiros. Ntango Yesu azalaki glorifié bantu Quando Jesus era bandoki glorificado, não falávamos de feiticeiro. bazalaki ba petite chose. Feiticeiro eram pequenas
as coisas, Pendant de tourner l'évangile. diz que invertemos o evangelho. Ah, bando bakomana batigre biso esika. To renier. Faz entender que deixam lugar para nós vamos Pour reinar. bosani Yesu. Porque esqueceram Cristo. Só que a église bosani Yesu. Se a igreja esquecer Cristo, a igreja morre. Parce que la ONG, il ne parle que de 5 millions. A pessoa, o Tô pastor querendo nem esse aí não para fala os seus milhões. É para você e seus La famille filhos. na yo. E a tua família. Parle-nous de Jésus, frère. Nos fale de Jesus. Nous avons besoin de Christ. Nós precisamos Il a de dit Cristo. que toutes choses. Fizeram todas as Et coisas. ça ne compte pas na ye. Estava nele. Ce qui mutu atomboli yes frère. Se alguém Tomboli tocar frère nele, no barate. a bênção quando vem não fala. Na tana yo. No teu O temps tempo, marqué. no tempo marcado. Samba omone tano ekoki Eu espero que patambola o teu yo. tempo chegou para te abençoar. Amen. Tano ekoki. O teu tempo chegou. Possa penser ensemble. Pensamento de Deus. Tango a créer. Quando criou, Ils a pour Jésus à la gloire. é para Jesus ser glorificado. Na nyonso. Em tudo. Pepo na biloko nyonso. Em todas as coisas. C'est lui la pensée centrale de Dieu. Ele é o pensamento central de Deus. C'est lui la prééminence. Donner plutôt la prééminence à Christ. Préoccupation ensemble. Préoccupation ensemble. Et c'est les objectifs, na yo frère. Ele é a preeminência, o objetivo de Pourquoi Deus. Christ? Por que Cristo? Parce c'est en lui, par lui et pour lui. É para En ele lui, e par por lui et pour ele. lui. En lui, Por par lui. ele, através dele. E por lui. E por ele. Yesu. En lui, Jésus, hein? Jésus-Christ. Jesus En Cristo. lui, par Nele. lui et pour Para lui. ele e por ele. C'est-à-dire que Yesu azali être Quer dizer, Jesus é ser et il est avoir. e ele é ter. Mutalaninga. Alguém me entendeu? Oh, tozoluka. O que nós estamos à Eza procura encore ba avoir. é só um ser. Sur la petit frère, Se dá no irmão, eza encore avoir. é só um ter. Akosala ngo ekosila. Ele vai trabalhar e vai acabar. Ete mtsola nanga. Não sei se So tozoluka ba avoir. nós estamos à procura Oyo de kitaka emataka. aquele que soube Deus. Oh Yesu Afinal de contas, Jesus asa être é o ser et puis asa avoir. e ele é o ter. Zamba eko se révéler na moyo que mon nom c'est Jésus. Ele disse: o Mas seu nome eu sou. Lokola azali. Como eu sou. Yango asa nango. É por isso ele Então, tem. mutalaninga. Não sei se alguém me entendeu. Ye azali. Ele Ye apia biso mbongo te. não nos dá dinheiro. Omoninga na poche. Na. Está vendo no bolso? 4, 5, 6, 7. Nana 7. Tenho 7. Naona sana ngo. Napesi ede. Eu dou 2. Napesi ede. Lhe dou 2. Napesi ede. Dou 2. Napesi 1. Lhe dou 1. Poche pe. O bolso ficou vazio. Mais Yesu Mas Jesus, asa avoir te asa ele não é ede. ter. Asa mbongo. Ele é dinheiro. Yango apesa ka É mbongo. por isso que ele dá dinheiro. Ye asilaka te. Ele não acaba. Amen. Asa nde être. Ele é Yango ser. luka otombola Yesu. Por isso que ele exaltar a Jesus. Omoni il faut wela kofana ba liboso. É por isso que eu procuro sentar nas primeiras cadeiras. Bangindi hein. Asa nde être. Ele é ser. Biso topesaka oyo toza nango. Nós damos aquilo que nós temos. Me ye apesaka oyo ye azali. Ele dá aquilo que ele é. Banke lola esilaka te. Fogo no céu não acaba. Crise na lola ezalaka te. Não há crise no céu. Mbongo mpa nzambe esilaka te. Dinheiro de Deus também não Ye acaba. lobi l'or et l'argent lui A appartient. Bíblia diz: olha a prata pertence a ele. Não acaba. Yango nde luka nde Yesu. É por isso que procura Jesus. Tombola Yesu na nyonso. Exalta Jesus em Na tudo. mosala na yo tombola Yesu frère. Trabalha, exalta Ntango Jesus. tombola ye. Quando você Mbongo exalta kako ele, besoin ye aza ele que mbongo. você precisa dele, ele é Aza na dinheiro. mbongo te me aza mbongo. Ele não tem dinheiro, ele Lokola não aza tem mbongo dinheiro. kopesa yo mbongo. Como ele é dinheiro, te dá Azana dinheiro. apesaka sante te. Ele não dá saúde. Aza nanu sante. Ele é saúde. Yango nde apesaka Ele sante. dá saúde. Tika nzambe apambola biso. Deixa que Deus nos abençoe. Telema pesa nzambe na yo merci.